Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita Mãos Unidas. Que vocês possam receber todas as bênçãos que vieram em busca na noite de hoje. Nós vamos trabalhar hoje e refletir um pouco sobre o tema ter fé. O que é ter fé? Nem é ser ter fé, eu tenho fé. O que é ter fé? O que faz uma pessoa ter fé? É mais uma pergunta que nós podemos nos fazer a nós mesmos, né? O que é ter fé e o que faz uma pessoa ter fé? E o que é preciso para ter fé? Como saber se nós temos fé ou não? Então, o que é ter fé? Ter fé é acreditar, é crer. O que faz uma pessoa ter fé é o marco divino, é ela acreditar em tudo aquilo que ela pode, às vezes, ver e às vezes apenas sentir. O que é preciso, então, para ter fé? É alimentar-se da palavra de Deus, para nós termos fé. E como saber se nós temos fé? É nós acreditarmos e a maneira como nós enfrentamos as situações do nosso dia a dia. Então, ter fé. Você já se sentiu decepcionado, desapontado, triste, a ponto de perder a sua fé? Muitos de nós, em determinadas situações, já nos sentimos assim. Mas, se nós temos a nossa fé, nós não a perdemos. Ninguém perde a sua fé se ele tem a sua fé firme e forte dentro sabendo, que ele necessita dessa fé para poder enfrentar o seu dia a dia. Ele não perde a fé. Não importa a situação que ele venha a enfrentar. Ele pode até cair, mas ele levanta novamente mais forte ainda. Não raro somos aqueles em que momentos desafiadores, extremamente difíceis, nos sentimos tão desamparados que chegamos a duvidar da existência de Deus. Às vezes acontece, mas nós duvidamos, mas logo nós restabelecemos a nossa fé. Aqueles que têm a sua fé, como eu já falei, e que creem em Deus, nosso Pai maior. Então, muitas vezes, dependendo da situação difícil que surge nas nossas vidas, todos nós passamos por situações, não é só coisas boas, também temos coisas que não são tão boas assim, situações difíceis que passam nas nossas vidas e que vêm para que nós possamos tirar delas o quê? O aprendizado, aprendermos com ela. Mas muitas vezes nós, quando a nossa fé não está tão forte assim, nós duvidamos da existência de Deus. Mas se Deus existe, por que eu estou passando por isso? Deus existe, então por que eu estou passando? Chega assim até a desafiar o poder de Deus em suas vidas. O que não é tão correto. Nós não devemos desafiar a Deus, porque sempre Deus sabe e Ele faz exatamente aquilo que é necessário para as nossas vidas. Então nós não podemos jamais duvidar do poder de Deus. Perdemos então a fé, essa generosa companheira de caminhada. Então nós não podemos perder a nossa fé, que ela é a nossa companheira de caminhada. É verdade que a fé tem por base o nosso entendimento a respeito de Deus. Então eu só posso ter fé no momento que eu entendo quais os ensinamentos e o que Deus pretende. Por que eu estou aqui? Por que Deus me deu a oportunidade de estar aqui? Então eu tenho que ter esse entendimento de todos os ensinamentos de Deus, nosso Pai maior, para que eu possa entender e manter a minha fé firme e forte. Não podemos ver nem compreender de forma ampla a divindade, mas nós sabemos que ela existe. Muitas vezes nós não temos como pegar a fé, mas nós sentimos a fé. E
Muitas vezes nós não podemos compreender o que Deus está querendo nos mostrar, mas nós sabemos, né, que a divindade, ela é divina e que ela existe, que Deus existe e está sempre pronto para nos amparar. Nessa certeza está estruturada a nossa fé em Deus. Nem sempre conseguimos compreender os desígnios divinos. Muitas vezes nós não conseguimos compreender o que Deus quer nos dizer em determinadas situações. Então nós damos uma resbaladinha, né? E pensamos, mas será que Deus existe mesmo? Será que eu tenho tanta fé e isso está acontecendo comigo? Se eu tenho muita fé, se eu tenho a minha fé forte e entendo os desígnios de Deus, jamais vou duvidar. Não vou duvidar jamais. Então, nem sempre nós conseguimos compreender os desígnios divinos, mas se temos fé em Deus, confiamos que as coisas sempre se encaminham da melhor forma. Muitas vezes a gente não compreende o porquê de determinadas situações, mas Deus sabe o porquê, que é o melhor para nós. Por isso que isso está acontecendo conosco e tem que servir como aprendizagem para a nossa caminhada, para que nós possamos evoluir. Nós não somos daqui, nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer, para melhorarmos. Por isso nós estamos aqui. Não podemos ter certeza da cura de uma doença, nem da conclusão favorável de um desafio. Então, às vezes, a pessoa está doente ou tem um familiar que está enfrentando uma doença física ou espiritual e muitas vezes não acontece a cura. Mas eu pedi tanto a Deus que curasse esse familiar, mas não era para ele ser curado. É os desígnios de Deus, nós temos que compreender esses desígnios e aprender com eles. Então, nem sempre as coisas vão ser como nós queremos, como nós desejamos que sejam. Por quê? Porque os planos de Deus são os melhores para nós. Embora às vezes a gente não compreenda qual é, o que Ele quer nos dizer com aquilo ali, com o que está acontecendo. Com a doença no familiar, ou com um desafio que é muito difícil de ser, da gente passar. Mas Ele quer nos dizer algo com isso. Não sabemos se teremos capacidade de enfrentar um momento de dor ou uma grande perda afetiva ou material. A gente não sabe, quando chegar na nossa porta e bater essa perda, a gente não sabe como que a gente vai, qual é o comportamento que nós vamos ter. Nós vamos acreditar mais, ter mais fé ainda, ou vamos balançar a nossa fé? Então ninguém sabe como que nós vamos reagir. Daí, é muito fácil falar aqui na frente, vamos ter fé, porque não está passando a situação que eu estou passando. Mas se eu estou passando em determinado desafio, determinada situação, é porque eu preciso passar. E aquilo já estava nos planejamentos divinos que você tem que passar. E você tem que procurar passar da melhor maneira possível, procurando aprender com todos os desafios que surgirem no caminho. Para isso, nós estamos aqui. E a perda afetiva, a perda material se consegue novamente, gente? Agora, a afetiva é mais complicada um pouquinho. E é nesses momentos, quando a razão não consegue nos oferecer respostas que nos confortem, quando os porquês não são respondidos satisfatoriamente, que nós necessitamos ainda mais da fé. Então, quando eu não consigo compreender o porquê que eu estou em determinada situação, o porquê está acontecendo determinadas coisas na minha vida, eu tenho que ter mais fé ainda para me poder enfrentá-las, para me poder vencer os desafios que estão na minha frente. E não adianta querer fugir, cada um tem a sua cruz e cada um tem que carregar a sua cruz. Nós não podemos fugir
dos desígnios de Deus, nosso Pai maior. Não adianta. O que for para mim vai vir para mim. O que for para vocês vai vir para vocês. E nós temos que enfrentar. Mas se eu não tenho fé, se eu não acredito em Deus, se eu não acredito em Jesus Cristo, se eu não tenho um caminho para seguir, vai ser bem pior a minha caminhada. Mas se eu tenho fé, eu consigo enfrentar com mais harmonia, com mais esperança, com mais coragem, né, as situações que ocorrem. Então a fé, ela se torna assim, ó, um sustentáculo que nos ampara, ela que vai nos sustentar quando ocorrer essas situações. A convicção de que a divindade nos ampara e nos sustenta da melhor forma possível, em todos os momentos se constrói na fé. Então Deus está sempre nos amparando em todos os momentos, em todas as situações. Ele está sempre conosco. Mas nós temos que manter a nossa fé. Jesus nos oferece uma grande lição de confiança em Deus. Quando Ele nos ensina a orar, todos nós oramos, fazemos prece, falamos com Deus, é a maneira como nós temos de nos comunicarmos com a divindade, com o mundo espiritual. Então Jesus Cristo, Ele nos ensina a orar ao Pai Celeste dizendo: que seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto nos céus. Vocês não dizem isso quando fazem a prece? A oração que Jesus nos ensinou? Que seja feita, né? Seja feita a sua vontade, tanto na terra quanto nos céus. E daí nós reclamamos quando Deus faz a vontade dele. Então nós não podemos reclamar. Nós temos que ter fé e sabermos que Deus está correto. O processo da fé é exatamente esse: compreender que os desígnios de Deus para cada um de nós são sábios. Então, não tem como a gente falar, né? Mas será que isso aí era para mim? Será que não era? Deus é sábio. Os desígnios de Deus são sábios. São sábios, né? Os desígnios de Deus. Então não temos que reclamar quando os desafios batem na nossa porta, as tristezas batem na nossa porta. Porque os desígnios de Deus são sábios, prudentes e melhores do que todas as expectativas que possamos criar. Então nós temos que tomar muito cuidado com as expectativas que nós criamos. Às vezes nós criamos expectativas e essas expectativas não se tornam realidade. E daí nós reclamamos de Deus, nós reclamamos da fé, nós reclamamos da espiritualidade, do divino, né? Então nós temos que cuidar das expectativas que nós criamos. Então se eu crio uma expectativa, eu tenho que ter uma atitude para colocar em prática essa expectativa, fazer com que ela aconteça. Também não posso ficar sentada na minha cadeira e só fazendo preces, né? E pedindo: Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, e eu não me ajudar, eu não fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte também. Eu também tenho que me ajudar. Eu também tenho que fazer a minha parte. Eu também tenho que estudar, eu tenho que fazer preces, eu tenho que orar, eu tenho que escolher um caminho. Para isso eu tenho o livre-arbítrio, que eu faço as minhas escolhas. Conforme as minhas escolhas, eu tenho as minhas consequências. Então essas expectativas que nós criamos, sempre os planos de Deus são melhores do que elas, com certeza. Por isso é importante compreender que as leis de Deus, ou seja, os mecanismos da vida, sempre nos encaminham para situações que nos levam a alcançar o bem, a paz e a felicidade, né? Então todos os planos de Deus, eles nos encaminham para que nós possamos encontrar, alcançar o bem, a paz e a felicidade. Mas na hora da dificuldade, na hora das situações difíceis, na hora dos desafios, nós não pensamos assim. Depois, mais adiante, né, que passa o tempo, que a gente compreende, que a gente entende qual era, o que nós tínhamos que aprender com aquela situação, aí nós entendemos o porquê que Deus fez aquele planejamento para nós e o porquê que nós tivemos que passar
determinadas coisas. Algumas vezes nós dizemos, decepcionados com Deus, ou imaginamos que Ele nos esqueceu. Muitas vezes, às vezes a gente está triste, né? Ocorre algo assim bem complicado na nossa vida. Então a gente pensa que Deus nos esqueceu. Ele jamais nos esquece. Deus não nos esquece nunca. Jamais. Nós o esquecemos às vezes. Porque às vezes nós só lembramos de Deus quando nós precisamos, quando nós estamos em determinada situação, como dizem, né, que a água está chegando aqui para afogar. Aí corre para trás, corre, vai fazer prece, corre, procura. Não, que não seja para ir atrás. Que bom que venham, né? Que venham, mas a gente tem que estar sempre pronto para pedir e também vir para agradecer. Às vezes a gente fala na casa espírita, né? Quando está com problemas, venha para a casa espírita. Quando está feliz, venha para a casa espírita. Então vem buscar a ajuda e também vem para agradecer. Assim é a relação que tem que existir entre Deus, entre a divindade, entre a espiritualidade e nós. Não é só quando eu preciso de Deus que eu lembro de Deus, depois esqueço. Não, nós temos que lembrar sempre, todos os dias. Que todos os dias ao amanhecer, Deus nos dá a oportunidade de nós levantarmos novamente para seguirmos mais um dia e procurarmos melhorar, fazer o melhor possível daquele dia. E Ele não nos esquece, né? Às vezes a gente acha que ele nos esqueceu devido ao tamanho, né, dos desafios que nós precisamos enfrentar. Outras vezes acreditamos que os caminhos que imaginávamos para nós seriam melhores do que aqueles que se descortinaram na nossa frente, né? Ou ainda, nós acreditamos injustiçados e não merecedores de algumas situações difíceis que nos ocorrem. Todo engano, né? Nós somos merecedores, sim. E nós vamos receber, como eu já falei, tudo aquilo que está programado para nós passarmos. Então, às vezes a gente diz, mas Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém, porque Deus é amor. Não é castigo. Nós é que quando nós retornamos, reencarnamos, nós solicitamos as expiações, as provas, para passarmos aqui, para evoluirmos. Só que daí a gente chega aqui e vem o véu do esquecimento. E nós esquecemos o que a gente combinou lá no mundo espiritual, né? A gente combinou no mundo espiritual, daí vem as provas para nós passarmos e a gente diz, Deus esqueceu de mim, mas o que é isso? Eu não mereço? Merece sim. Todos nós merecemos passar por tudo aquilo que nós passamos. Todas as horas difíceis são feitas para que nós possamos evoluir e aprendermos. Então, as expectativas se cumprem e as decepções geradas nascem da incompreensão que ainda carregamos a respeito do amor e da bondade divina. Então, por que muitas vezes a gente se decepciona com Deus? Porque nós ainda nós não temos aquele respeito, né? Nós não conhecemos ainda o amor e a bondade divina. Nós não conhecemos realmente, precisamos estudar mais, ler mais, aprender mais para poder entender que Deus é amor, que Ele não faz nada para nos prejudicar, somente para nos auxiliar. Nessas horas apenas lembremos, Deus é amor, que eu já falei. Deus é amor, é Pai amoroso e jamais nos desampara, jamais. Em todos os momentos, nos bons e naqueles que nós achamos difíceis, né, desafiadores na nossa caminhada. Como nos lembra Jesus, se nenhum de nós daria uma pedra ao filho que nos pedisse pão, que podemos aguardar de Deus, que é Pai de todos nós, se não o melhor? Então, se nós vamos dar uma pedra, se um filho pede um pão, nós vamos dar uma pedra para comer? Não. Então, o que nós podemos esperar de Deus, que é o nosso Pai maior? Só o melhor. Tudo que Ele nos oferece é o melhor para nós. Apesar de, às vezes, nós não entendermos e compreendermos o que Ele quer nos dizer, o que Ele quer que a gente aprenda. Para se ter fé, não é preciso ter religião institucional. É preciso conhecer, pensar, sentir. Isso sim.
dando margem para que o coração não seja abafado pelos gorjeios da razão e para que a razão não se amolente sobre os impulsos da emoção. Então, para mim, né, eu não preciso ter assim, eu sou de tal religião. A fé, ela está dentro de nós. Nós desenvolvemos a nossa fé no dia a dia, aprendemos, buscamos. Posso ser da religião da doutrina espírita, posso ser espírita, posso ser evangélico, católico, a fé está ali dentro de nós, porque todos nós somos cristãos. Não importa a religião que nós seguimos, nós todos somos filhos de Deus. Deus é nosso Pai. Ele nos criou, Ele nos deu a vida e só Ele tem direito de tirá-la. E só Ele sabe a hora que Ele vai nos recolher de volta ao mundo espiritual. Então, a nossa fé, ela está dentro do nosso coração. E nós temos que, cada vez mais, desenvolvê-la, fazer com que ela cresça cada vez mais, aumente na nossa vida. Não reclamando muito pouco, Deixar as reclamações e olhar para o lado para ver o que você tem para agradecer a Deus. Não só reclamar, e sim agradecer tudo aquilo que você já tem. Não pense no que não tem, pense no que você tem a agradecer, que as coisas ficam bem melhores na nossa vida. A fé é o resultado da harmonia entre o saber e o sentir. Eu tenho que sentir, Saber e sentir a fé. Jamais percamos a fé, jamais deixemos de ter fé, de compreender, de entender que a relação mais importante será sempre a nossa para com Deus. Então, a relação mais importante para nós é a nossa relação que nós temos com Deus, nosso Pai maior, que é o Pai e Criador de todos nós. Isso ninguém duvida, que Ele é o Criador de todos nós. Então, que nós possamos fazer com que a nossa fé cada vez cresça mais dentro dos nossos corações. Tomara que vocês escolham a doutrina espírita para continuar conosco. Mas se não escolherem, tenham fé igual. Que diante das dificuldades, procurem sempre a Deus, nosso Pai maior. Quando você não souber o que fazer, faça uma prece, que vem que nem estala a solução para o problema que está na sua vida. Então nós temos que aumentar a nossa fé em Deus, nosso Pai maior, em Jesus Cristo, nosso amado Mestre, que veio e nos ensinou, Que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai maior. E assim na terra como no céu, como eu já falei. Nós não podemos reclamar, então. Nós temos que agradecer. Então, esse tema eu tirei da redação Momento Espírita, do livro Ações Corajosas para Viver em Paz, pelo Espírito Benedita Maria, pela psicografia de Raul Teixeira. Então, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e refletindo à luz da doutrina espírita. Agradeço a oportunidade de falar e que todos nós possamos aumentar a nossa fé a cada dia mais. Em Deus, nosso Pai maior, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, Maria Santíssima, nossa amada Mãe, os luzeiros que trabalham conosco, toda a espiritualidade de luz, que nós possamos aumentar cada dia mais a nossa fé. E tenho a certeza que Deus está sempre de braços abertos para nos auxiliar em todos os momentos difíceis ou não. Então, gratidão pela noite de hoje. E nós, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, reconfortar nosso coração, nos consolando, nos orientando e nos guiando à luz da doutrina espírita. Que o Teu amparo e a Tua proteção continue conosco nesse momento em que vamos receber o passe, a fluidoterapia, os passes especial, que possam tocar nas nossas feridas, no nosso coração, mas principalmente nas feridas emocionais, nas nossas mágoas, nas nossas dores físicas e espirituais. E assim, Senhor, com a certeza do amparo e da proteção
da luz divina, dos médicos e enfermeiros da espiritualidade que nos assistem durante os nossos trabalhos. Possamos encerrar então essa primeira parte dos trabalhos da noite. Paz, luz e bênçãos a todos nós. Que assim seja. Graças a Deus.